sobre isso, né? E os alunos têm bastante dúvida, eles sempre perguntam para mim, mas Carla, como que fica a segurança dos dados, né? Como que funciona a segurança dos nossos dados e a segurança dos dados dos alunos, da instituição? Como que é, né? Como que funciona, como que é esse processo? Então, por isso que nós trouxemos hoje aqui para conversar com a gente um especialista no assunto. Nós trouxemos aqui o nosso convidado, que é o Adelson Mesquita. Adelson, muito boa noite e muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Estamos aqui também com o Alexandro Mesquita, novamente, o diretor de comunicação, que vai passar aqueles recadinhos para vocês dos cursos. Antes de qualquer coisa, eu vou abrir com a nossa agenda. Nossa agenda, assim, está super cheia. E aí nós vamos passar com o Alex, que ele vai passar mais uns recadinhos para vocês. E em seguida nós vamos com a Adelson. A Adelson vai contar para a gente como que ele entrou nessa área, como que funciona, como que ele chegou até ela, por que que ele se interessou por ela. Aquele papo que vocês adoram conversar no início da live. Criar aquela empatia, criar aquela sinergia com o nosso convidado, ok? Bom, nesta semana, no dia 28 de outubro, nós vamos estar com a Elaine, doutora Elaine de Sarno, falando sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. Na data de quinta-feira, dia 29, eu fui convidada pela doutora Cláudia Lopes, que já esteve em live, 2 lives aqui com a gente, e eu vou estar falando sobre educação 4.0 na inclusão, ok? Essa live vai ser transmitida pelo Instagram. Então, quando ela me passar o link, estarei divulgando o link novamente com a postagem, ok? Para vocês poderem entrar e assistir a live. No dia 4 de novembro, nós vamos estar aqui com a Ana Melchert, falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. No dia 11 de novembro, nós vamos ter uma live incrível aqui com o Leonel Morgado. Ele é da Universidade Aberta de Portugal. E nós estamos assim com um trabalho bem bacana. Nós vamos também estar dando uma palestra lá para eles. Nós vamos estar falando sobre construção de mundos virtuais. É uma pessoa fantástica, já trabalha há muitos anos com isso também. Só que na nossa live, que vai acontecer na quarta-feira, dia 11 de novembro, ele vai estar falando sobre coordenação de curso de EAD, de ensino à distância, e docência online. Essa live dele vai acontecer às 14 horas da quarta-feira, porque nós temos uma diferença de fuso horário, enfim, lá com Portugal. E ele vai ter um horário, ele tem 1 hora de live com a gente. Então, nós vamos fazer essa live, eu e o Alex, nós vamos entrar em tempo real, também vocês podem acessar, também podem assistir a live. Porém, à noite, às 21 horas, nós vamos estar reprisando a live dele. E eu e o Alex vamos estar entrando naqueles 30 minutos restantes para estar conversando com vocês, tirando dúvida, fazendo interação e colocando os comentários, ok? No dia 16 de novembro, nós vamos estar com o Alisson Campina. O Alisson Campina ele vai falar sobre educação e o design de experiências de aprendizagem, conexões e possibilidades. No dia 18 de novembro, estaremos com a Tatiana Paz, falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. Lembrando que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, ok? No dia 23 de novembro, eu e o Alex vamos estar voltando e nós vamos estar conversando sobre educação 5.0 com vocês, ok? Dia 25 de novembro, a doutora Elaine de Sarno volta, falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Ela vai estar dando um outro olhar, um olhar bem diferente daquele que a Maria Eugênia, o Beninsky, passou pra gente, ok? Então, ela vai estar falando com outro olhar, ela é especialista nesse assunto e ela vai estar aqui para tirar dúvidas para vocês também, ok? No dia 30 de novembro, nós vamos ter aquela live que é a Open Mind na educação. Então, nós vamos estar aqui com alguns convidados e nós vamos estar colocando o tema do painel. Nós vamos estar divulgando isso para vocês, o tema no post da live, ok? Então, nós vamos estar discutindo Open Mind, mente aberta na educação. Então, perspectivas, possibilidades, só que, veja, é um bate-papo bem legal. Nós vamos ter aí um tempo reduzido para cada convidado, porque senão vai todo mundo falar, nossa live não vai terminar nunca. E aí nós vamos estar fazendo aí depois novos tópicos, colocando como a pauta, criando outros painéis, ok? No dia 2 de dezembro eu volto de novo
para falar sobre educação 6.0 ou educação plus, ok? Os 6 Cs e o E elevado ao quadrado, ok? Essa tendência é tendência fora do Brasil. Não temos ainda aqui no Brasil a educação 6.0 dentro desse contexto. Então, nós vamos estar falando para a gente entender do que se trata, ok? Antes de mais nada, não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais. Dê um curtirzinho lá na nossa página do Facebook, Classmaker Educação. Temos o nosso Instagram também, Classmaker Educação. E todas as nossas lives são gravadas e ficam lá no nosso canal no YouTube. Vocês podem acessar. Tem mais de 50 lives, gente. Então, assim, tem assunto fantástico para todos os educadores e pertinente em vários sentidos, ok? Não se esqueçam também de acessar o nosso site, vocês encontram diversas informações em www.classmaker.com.br. E nós temos a nossa rádio, ok? Classmaker Educação também é educomunicação. Nós temos a nossa rádio classmaker.com.br. Mais de 10 mil educadores estão na nossa rádio. Então, entra lá, interajam no chat, vocês vão ter música boa e nos intervalos, dicas de informações sobre tecnologias na educação e informações pertinentes, ok? Bom, mais uma vez, obrigada por vocês dois estarem presentes, o Alex, sempre aqui presente, o Adelson Mesquita, que nós vamos ter uma conversa, um bate-papo bem legal hoje. E aí nós vamos passar agora com o Alex, que ele vai dar para vocês um recadinho. Alex, com você. Maravilha, Carla. Boa noite, Carla. Boa noite, Adelson. Boa noite a você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo também. Muita gente está ouvindo pela rádio Classmaker Educação. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é o segurança, né? Segurança cibernética na educação. Mas o que é segurança? O que é segurança cibernética? Por que a gente precisa falar de segurança, e ainda mais na educação, né? Bom, isso tudo aí o Adelson vai responder para a gente daqui a pouco, pessoal. Eu só quero passar para vocês rapidamente aqui os cursos que estão rolando aqui na Classmaker Educação. Bom, eu vou falar agora dos cursos que vão rolar, na verdade, né? Os que já estão rolando, vamos deixar eles quietinhos, que ano que vem tem mais. Amanhã se inicia o curso de aprendizagem criativa com a Maria Parlato. Então, quem ainda não se inscreveu, se mandar um oi para a gente, até amanhã, pela manhã, no máximo às 10 da manhã, vocês ainda conseguem uma vaguinha, tá, pessoal? Depois disso, começou o curso, a gente não coloca mais ninguém na turma, tudo bem? Tá ok. Depois do curso com a Maria Parlato de aprendizagem criativa, nós temos agora, só no mês de novembro, o curso, a partir do dia 17/11, um curso com as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino, a qual será ministrado pelo o Igor Arnaldo, certo? O Igor Arnaldo que fez uma live aqui com a gente sobre games, o cara é fera, é top. Então, no dia 17 de novembro agora, começa o curso com ele. Detalhe, o curso é no período da noite. Quem tiver interesse, acessa lá o nosso site da classmakereducação.com, www.classmaker.com.br, tá? Só Classmaker. Então, põe lá www.classmaker.com.br e lá na parte de cursos você vai encontrar o curso do Igor lá, todos os detalhes sobre o curso, inclusive valores, carga horária, tá ok? E o período que agora eu já estou falando para vocês que é durante a noite. Depois, no dia 19 de novembro, nós temos aí o curso de Educação 4.0 com a Carla Lukzik, onde você, educador, irá aprender a usar as novas tecnologias a favor da educação, a favor do processo de ensino e aprendizagem. Os detalhes, lembrando para vocês que as novas tecnologias, que hoje muitas das vezes são proibidas em sala de aula pelos professores, são as tecnologias que os nossos jovens, a nossa geração aí, vão utilizar nas profissões do futuro. Então, é muito importante você ter ciência de que você pode, sim, utilizar essas ferramentas em sala de aula, em vez de proibi-las. E como você vai fazer isso? A gente fala sobre isso no curso de Educação 4.0. É claro, além de entender o que é Educação 4.0, como que ela se desenvolveu, como que foi o percurso para ela chegar até a Educação 4.0 e como que será depois a 5.0, a 6.0, a qual nós iremos fazer outras lives falando sobre esse tema aí com vocês, tá ok? Bom, hoje
nós já temos nosso convidado aqui especial, o Adelson Mesquita, que vai falar com a gente sobre esse assunto extremamente importante, né? A segurança cibernética na educação. Adelson, é com você. A gente só pede para você se apresentar aí para o pessoal, falar um pouquinho quem que é o Adelson Mesquita, como foi que você chegou nessa área profissional, o que te atraiu. Conta um pouquinho do seu percurso profissional para que o pessoal aí de casa conheça um pouquinho mais também sobre você. Oi? Adelson está no mudo. Seu telefone está no seu microfone está no mudo. Seu microfone está no mudo. Ah, então tá. Agora sim. É aquela pergunta básica de tempos aí de home office e de lives. Todo mundo me ouve bem? Tranquilo? Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Bacana. Então, pessoal, espero que todos estejam me ouvindo bem aí, em home office. Sabe, a gente começa com essa frase: estão me ouvindo bem? E aí o pessoal falou: ok, estamos ouvindo, a gente pode dar continuidade. Bom, pessoal, eu sou Adelson Mesquita, como o Alex e a Carla me apresentaram, e quero agradecer imensamente aí esse convite de vocês para poder falar um pouco sobre segurança da informação, né, diretamente na educação. Hoje é um assunto que está em alta. A gente liga a TV, ouve notícias sobre vazamento de dados, sobre informações privilegiadas, dispositivos, celulares, computadores, notebooks que foram invadidos, tá? Mas vamos iniciar por uma breve história, né? Eu atuo com tecnologia desde 2009, tá? Iniciei a minha carreira aí na área de redes, com suporte técnico, em algumas empresas. O foco da organização que eu atuava era pequenos escritórios e médios, então a gente montava toda uma estrutura de rede para que os escritórios e empresas pudessem fornecer aí para os seus clientes o mínimo, né, de atendimento de e-mail, de telefonia, em diversos segmentos, escritórios de advocacia, pequenas empresas de comércio, né, venda, enfim, uma gama aí de clientes diversificados, tá? E aí, o que me atraiu, né? Eu atuava com redes já, então, para entender um pouco de segurança, né, voltado para a segurança de TI, você tem que ter uma base ali de redes. E eu ouvi algumas notícias, assim, sobre vazamento de informação, porque eu pesquisava bastante, não era tão visual, né, e estava tão em pauta nas mídias sociais e na TV como hoje. Hoje, dos últimos 5 anos para cá, a gente tem ouvido bastante, né? Então, eu falei, olha, eu pensei comigo mesmo, eu quero atuar com segurança da informação. Esse sempre foi o meu mindset, né? E aí eu cursei uma faculdade de redes. A princípio, eu concluí esse curso em 2012, e depois disso eu procurei buscar algumas certificações de mercado, né, de alguns fabricantes de tecnologias, como Cisco, que é um dos grandes vendedores aí de tecnologia, Microsoft e afins. Depois disso, eu acabei fazendo aí uma especialização, cursei gestão e governança de tecnologia da informação, para entender um pouco mais sobre o que tem por trás de negócios, enfim, junto com a tecnologia, o que eu poderia fazer para agregar valor, né, nas organizações que eu passasse. E após esse período, em 2016, eu concluí esse curso, e em 2018 eu iniciei um outro curso que foi voltado exclusivamente para segurança e inteligência cibernética, ao qual concluí também aí o ano passado. E nesse período eu tirei algumas certificações aí de segurança, como CCNA Security, para o pessoal aí que está mais inteirado com as questões de certificações de firewall, que são equipamentos, que a gente coloca ali na borda, na entrada da rede, para poder mitigar o ataque de algumas ameaças, certo? Bom, então basicamente foi isso, né? Então a gente começa a falar o que é a segurança da informação, né? Quando a gente fala em segurança da informação, as pessoas já pensam, nossa, o cara lá atrás do computador, o hacker, né? Como foi popularizado esse termo hacker, na verdade, ele quer dizer que é a pessoa que
tem um conhecimento forte em computação, em informática, né? É um engenheiro de redes, enfim. Porém, foi popularizado como um cara do mal. Em algumas literaturas, quem for pesquisar ou quem estiver estudando a área vai encontrar as diferenças, né? Então, o hacker é um cara que conhece bem informática, conhece bem computador, conhece bem servidores, redes e afins, tá? E o cracker, em si, sim, é a pessoa que está do outro lado tentando roubar a sua informação ou tentando se valer da fragilidade de sistemas informacionais. Só para deixar claro isso aí para o pessoal, tá? Então, quando a gente vai falar de segurança da informação, primeiro, o que é informação, né? O dicionário nos diz que é o ato de informar, né? Então, informação, uma definição, dentre várias que a gente vai achar em diversas literaturas, é um conjunto de dados organizados que fazem sentido referente a algum acontecimento, fato ou fenômeno. Por exemplo, se você chega para mim e fala, olha, você é um professor, né, chega na sala de aula e você vai passar uma informação para os seus alunos. Você fala, vai ter prova. Tudo bem, os alunos vão falar, ok, vai ter prova, tudo certo, eles receberam essa informação. Mas se você chegar e dar um complemento para essa informação, um sentido, você pode chegar e falar a seguinte frase, vai ter prova amanhã. E aí já vai ter um outro impacto, né, na vida dos seus alunos. Eles vão falar, opa, peraí, vai ter prova amanhã, não estou preparado, vai bater um desespero, enfim. Mas é uma informação completa, né, concreta. Você passou uma informação e as pessoas entenderam, né. Então, isso é informação. E o que é segurança? Segurança, segundo o dicionário, é um ato ou efeito de segurar, ou a qualidade daquilo que está seguro, né. Quando a gente pensa em segurança tem diversas formas de segurança, né? Tem um segurança do shopping. Informação da prova vazada também? Também, pode ser informação da prova vazada. De repente, alguém teve acesso a essa prova. Ainda mais hoje, né? Quando a gente fala em mundo digital, professores, né? Será que professores guardam provas em pendrive, em HDs externos? O que vocês acham? Olha, tem muitos professores que são mais familiarizados com as tecnologias que sim, mas ainda existem muitos professores também que ainda não. Nós vamos colocar aí um misto. Entendi. Então, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que o professor, ele redigiu a prova, que ele vai aplicar num documento Word, enfim, num formulário, e salvou em um pendrive. E esse pendrive, ele indo para a faculdade, para a escola, enfim, perdeu esse pendrive, né, da entrada da faculdade, na entrada da escola. E um aluno achou esse pendrive. Se esse pendrive não está criptografado, que é um assunto que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, as pessoas vão ter acesso, elas vão simplesmente pegar esse pendrive, conectar no notebook, no desktop, e vão ter acesso a todas as informações, sendo elas sigilosas ou não. Então, isso é um risco, né, é uma perda de dados. O professor perdeu o pendrive porque quis? Obviamente não. Porém, ele expôs informações que são privilegiadas. Eu não posso expor o resultado ou o gabarito das provas antes de aplicar uma prova, né? Todo mundo sabe disso. Então, isso é um pequeno exemplo, né? Dentre diversos outros que nós temos, tá? Então, imagine, voltando a falar, o que é segurança, o que é estar seguro? Neste caso, se o professor tivesse criptografado o pendrive dele, poderia ser um acesso mais difícil para esse aluno que encontrou esse pendrive. Se é um aluno leigo que não entende tanto de TI, que não tem ferramentas que consiga descriptografar esse pendrive, ele não vai conseguir acessar esses dados. O que ele pode fazer é formatar o pendrive. Então, o professor vai ter perdido o quê? Apenas um dispositivo, sei lá, de 2 GB, de 20 GB, enfim, mas não vai ter tanto valor quanto a informação que eu carrego ali dentro. Então, isso é muito importante. Frisar, porque hoje em dia a gente tem diversos dispositivos, HD externo, pendrives, onde as pessoas armazenam as informações delas ali dentro. Planilhas financeiras, informações da companhia, fotos, muitas vezes até fotos íntimas, caem em perda de informação e dados. Legal. Tá? Então, voltando aqui, né? Informação, como eu citei aí. Adelso. Sim. Adelso, só fala um pouco mais devagar, Pode porque falar. a sua internet está dando uma travada. Aí daí,
Tá dando Como um ela tá delay? travando um pouquinho, isso, tá dando um delay, só fala um pouco mais devagar, por gentileza, porque aí fica mais legível para o pessoal. Bom, pessoal, internet a gente sabe como que é, e live também, então, vamos lá. Pode continuar, Adelson, por favor. Claro, claro, vamos lá então. Continuando. Então, quando a gente fala sobre segurança, é o ato, o efeito de estar seguro, de assegurar. Informação é o ato, o efeito de informar, tá? E aí o pessoal já imagina, né? Olha, desde quando que surgiu essa questão de segurança, né? Segurança da informação? Não é de agora. Não é de agora que eu tenho que proteger as minhas informações. Não é porque agora a mídia fala bastante sobre vazamento de dados, sobre vazamento de informações, sobre invasão de dispositivos, que a informação está sendo cuidada somente agora. Você imagine em tempos antigos, como que as pessoas armazenavam as informações, né? Por exemplo, um arquivo. Eu tenho um arquivo lá, aquelas gavetas enormes, né? Aqueles objetos lá, criado mudo, enfim. As pessoas armazenavam as informações ali, documentos importantes. E essa informação teria que estar segura, de alguma forma, né? Teria que estar disponível quando fosse preciso, teria que estar armazenada em um local seguro, né? E, sendo informações confidenciais, poucas pessoas teriam que ter esse acesso, né? Então, isso parte do tripé, que a gente chama em segurança da informação, do tripé da segurança, que é o CID. É a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação quando eu precisar, né? Então, você imagine que as pessoas antigamente armazenavam seus documentos confidenciais em baús, criados mudos. Se tivesse em determinado cômodo da empresa ou da casa e houvesse uma chuva, né, molhasse, inundasse aquele local, as informações se perderiam, né? Então, as pessoas teriam que encontrar um local adequado para armazenar essa informação, tá? Então, não é de agora. Não é de agora que a gente tem que preservar a informação e tem que cuidar da informação. Porém, agora, a gente está vivendo uma nova era, que era da tecnologia em si, e as pessoas estão passando a se preocupar mais. Por quê? Por conta dos acontecimentos, né? Certo. Antigamente ouvia-se falar, tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Estou te ouvindo bem. Não, é que você falou sobre a questão da segurança da informação, e eu queria saber o seguinte, quando foi que começou a surgir essa questão de se pensar em segurança da informação? Você sabe informar? Oi? Bom, quando exatamente o ano em si, a gente precisa buscar mais na história, mas eu posso voltar um pouco para anos passados, né? Por exemplo, na era do imperador de Roma, o Marcos Aurélio, né? Imagine, eu falei um pouco sobre criptografia lá atrás, que se um pendrive estivesse criptografado, ele não pode ser acessado facilmente, as informações que estão dentro dele. O que o imperador de Roma, lá, antiga, ele fazia? Ele tinha muitos inimigos, né? Diversas guerras no passado, enfim. E o que ele fazia? Ele tinha que se comunicar de alguma forma com a tropa dele, que estava em determinada cidade ou longe, né? E, Adelso, deu uma travada. Adelso? Adelso? Oi? Espera só um minuto que já ele volta, pessoal. Vamos lá. Adelso? Deu uma travada. Oi? Bom, gente, deu uma pequena travadinha aqui na conexão do nosso amigo do Adelso Mesquita aqui.
enquanto ele não vem, mas a gente estava falando um pouquinho sobre o seguinte, eu perguntei para ele, quando foi que começou essa questão desse conceito de segurança da informação? Ele estava explicando para a gente que foi ali na época dos imperadores, então existiam ali alguns imperadores famosos, ele citou até o Marco Aurélio, se não me engano também tem o Júlio César, e ele estava contando um pouquinho para a gente sobre essa história de como, já naquela época, já se tinha noção de que informação era poder, de que informação você precisaria reservar ela, você precisaria guardar ela de uma forma bem escondidinha ali, para que as pessoas não tivessem acesso. Então, muitas das vezes, quando lá o Império Romano, eles já iriam se comunicar entre si, eles já usavam, vamos dizer assim, a criptografia. Estou falando a grosso modo, tá, gente? Um exemplo grosseiro. Por quê? Eles se comunicavam via cartas. E nessas cartas, por mais que eles tivessem um alfabeto já o romano ali, eles trocavam algumas letras para que só certas pessoas que soubessem qual era a ordem correta conseguissem ler de fato aquela mensagem e chegasse ali, ter acesso ali naquela determinada informação, tá ok? Bom, eu acredito que a conexão do Adelso caiu, mas daqui a pouco ele entra para falar com a gente novamente. Então, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre o que eu conheço para passar para você, educador, sobre segurança da informação. Certo, Carla? A Carla também pode me apoiar aí, me ajudando, falando algumas coisas, alguns exemplos que a gente precisa trazer. Gente, o ideal é que primeiro vocês conheçam o conceito do que é segurança da informação. E é isso que o Adelso vem trazendo nessa live para a gente. Ele começou falando para a gente, definindo de fato que a gente precisa saber primeiro o que é segurança, o que é informação. Então, agora que nós já temos as duas definições de segurança e informação, ele vai continuar falando para a gente aí sobre um pouquinho mais desse assunto. Adelso, só para recapitular aqui para você, a sua internet aí deu um delayzinho, né, teve uma falha, e aí eu já expliquei para o pessoal sobre essa questão da criptografia, que o pessoal já utilizava lá desde a época dos imperadores romanos aí. E aí eu peço para você que você pode continuar já a partir desse momento. Eu expliquei para eles que tinha aquela questão lá que você conversou comigo em relação às mensagens criptografadas, que Exatamente. Eles se comunicavam já trocando algumas letras do alfabeto para que apenas determinadas pessoas tivessem acesso àquela informação. Pode continuar, que aí é contigo agora. Bacana, pessoal. Não foi nenhum ataque hacker, né? Acontece na internet, aí os links às vezes não são tão bons. Mas, enfim, foi apenas um delay, eu já estou de volta. Bom, como eu estava falando para vocês, e o Alex complementou aí agora, a informação não tem que ser protegida, ou não está sendo protegida, ou tentando ser protegida somente agora, tá? Então, a gente estava falando lá de Roma, né? Existia um cara lá chamado Júlio César, né? E existe uma criptografia que é bem utilizada nos dias atuais, e nós chamamos ela de cifra de César, em segurança de tecnologia da informação, né? O que Júlio César fazia naquela época? Ele fez um combinado com a sua equipe, chamamos assim, com o seu exército, né? Ele falou: olha, pessoal, quando eu preciso me comunicar com vocês, eu preciso enviar um mensageiro para vocês, né? Um pombo, correio, seja lá um falcão, alguma informação teria que chegar para a tropa deles que estavam distante do seu império. Então, o que ele fez? Ele pegou o alfabeto, né? E fez a seguinte combinação com o exército. A gente vai pular 3 letras para frente e vamos nos comunicar dessa forma. Por exemplo, quando eu quiser escrever a letra A, eu vou pular o A, o B, o C, né? E o meu A vai ser o D. Entendeu? Quando eu quiser escrever B, a gente vai contar o B, o C, o D, e o meu B vai ser o E. E assim sucessivamente com todas as letras do alfabeto. Então, quando os inimigos de Júlio César capturavam o mensageiro e ia ler aquela carta, né, aquela informação, a mensagem que ele estava enviando para suas tropas, a estratégia de guerra, aquela informação confidencial, os inimigos não conseguiam entender. Por quê? Ele utilizou essa técnica, que é utilizada até hoje, a cifra de César.
Então, as pessoas iam ler a carta, a informação, e não conseguiam decifrar essa informação por conta disso, né? Então, era uma forma, nos tempos antigos, sem tecnologia, da informação confidencial ali estar segura, né? E chegar somente para as pessoas certas, e somente a pessoa certa ou o grupo de pessoas certas poderiam ter acesso àquela informação, né? Então, a gente chama isso de confidencialidade. A informação está íntegra, porque chegou ao seu destino de forma que ninguém alterou, né? Nesse caso, capturaram, então, um mensageiro de César. Porém, a informação não foi descoberta, né? Eles poderiam até, de certa forma, né, dar cabo da vida do mensageiro. Porém, essa informação não vazava, entendeu? Então, César, né, ia dar um outro jeito dessa informação chegar íntegra lá do outro lado nas tropas que estavam aguardando, entendeu? Eu acho que ficou claro. Se não ficou claro, eu posso dar mais exemplos também. Maravilha, Adelson, ficou claro sim, cara. Vamos lá. A gente falou sobre essa questão de como nasceu, né, ou quais foram os primeiros registros de características que caracterizavam a segurança da informação. Você trouxe aí um pouquinho do exemplo aí da época dos imperadores aí, e diz uma coisa pra gente, e no universo digital, o que é segurança da informação no universo digital? Exatamente, isso é um ponto bom, né, e muito importante, ainda mais quando a gente está falando nos dias atuais. E aí, chegamos nos dias atuais, onde a tecnologia está presente no nosso dia a dia, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, né? E tem gente que nem dorme e vive 24 horas aí, por dia, 7 dias por semana, em tecnologia, jogando games, em rede social, né? E isso é bom para muitas pessoas, é muito bom para os negócios, para as empresas, inclusive neste momento que nós estamos passando agora, se não fosse pela tecnologia, muitas empresas, né, não conseguiriam manter o contato com seus funcionários, muitos negócios não existiriam, tá? Então, segurança da informação envolvendo tecnologia, né? Aí sim a gente começa a falar sobre banco de dados, a gente começa a falar sobre servidores de arquivos, sobre essa informação no e-mail que eu te mando, esse anexo que eu te envio, né? E o quão importante isso é. Ninguém quer ter a sua informação privilegiada vazada, né? Então, as organizações têm que se preocupar em quê? Em proteger a informação dos seus funcionários, dos seus clientes, né? Eu tenho aproximadamente 9 anos de experiência em segurança da informação, né? E eu atuei durante 5 anos em uma instituição educacional, né? Uma renomada instituição educacional, onde eu atuei no time de segurança da informação dessa organização, enfim, posso chamar assim. E qual que era a nossa preocupação? Com os nossos clientes, os alunos da faculdade, né? Os alunos, eles, para serem matriculados, eles passam informações para a nossa secretaria, né? Para o nosso pessoal de atendimento. Então, a informação, seu nome completo, o nome dos seus pais, seu CPF, onde você mora, dentre outras informações, estão lá, né? Então, imagine que se essas informações vazam, vão parar na internet, em mercados negros, né? E aí alguém pode estar se perguntando nesse momento, nossa, mas se vazar o meu nome completo, meu CPF, meu RG, meu endereço, o que pode acontecer, né? Bom, pode acontecer muitos problemas para essa pessoa que teve os dados vazados. Por exemplo, pessoas podem hoje facilmente acessar a internet e solicitar um cartão de crédito em seu nome. E esse cartão de crédito, eu posso escolher o endereço que esse cartão de crédito vai parar. E aí, esse cartão de crédito, né? Hoje eu não preciso necessariamente aguardar o cartão chegar fisicamente, porque algum sistema já vai me disponibilizar o número do cartão e o CVV, que é o código de segurança. E com isso, em qualquer site de e-commerce, né? Eu vou conseguir fazer compras. E eu posso simplesmente
fazer uma compra e pedir para entregar em um endereço que seja uma casa abandonada, uma fábrica abandonada, e com uma entrega agendada eu consigo receber qualquer produto, entendeu? Então, temos que ter muito cuidado com as nossas informações, né? Com os nossos dados. E o que a gente buscava ali, né? A gente tem, eu vou falar alguns termos técnicos, né? E aí, se for o caso, eu posso explicar, né? Eu vou tentar não ser tão técnico, porque esse não é o intuito desse bate-papo hoje, é mais uma introdução aí para o pessoal que está, né, nesse momento, atuando aí com aulas EAD, na área educacional. né? Exatamente, que está, como a Carla citou, muitos já estão atuando dessa forma, né? Dando aulas online, com plataformas online, onde armazenam as informações em algum lugar online, onde a gente hoje chama de cloud, né? A gente chama de nuvem. Nada mais é do que um servidor em algum lugar do mundo, a gente chama de cloud. Então, temos que utilizar de ferramentas para que essa informação digital esteja protegida, para que o meu aluno lá do ano X, Y ou Z, ele só possa acessar o conteúdo que ele deveria ter acesso. Então, para acontecer uma aula EAD de um determinado curso, a gente tem que segregar essa informação, esses dados, né? Por exemplo, o aluno Alex, ele só vai poder acessar o curso dele. Ele não pode acessar a plataforma Moodle, a plataforma... Existem outras plataformas além do Moodle, né? Plataformas digitais que as faculdades têm utilizado. Ele não pode acessar aí, de repente, uma plataforma de reunião, sendo que a turma dele não é aquela, né? Então, isso é bem segregado no ambiente digital. Existem ferramentas para isso, existem mecanismos, desenvolvimento, tudo voltado para a segurança, né? Então, a gente está falando nesse momento de segurança digital. Esse é o mundo digital que nós estamos vivendo hoje. E com os últimos acontecimentos envolvendo pandemia, saúde mundial, muitas coisas, ferramentas e formas de trabalho que estavam aí previstas para 10, 15, 20 anos ou até mais, foram antecipadas, né? A gente pode citar esse bate-papo aqui. Esse bate-papo provavelmente estaria acontecendo pessoalmente, né? E gravado, certo, obviamente, para algumas pessoas, porém, nós estaríamos juntos batendo esse papo e conversando sobre esse assunto, né? Porém, devido à pandemia, ativou-se mecanismos, né? O que a gente pode fazer? Olha, a gente tem diversas plataformas de meeting, né? De reuniões que a gente pode fazer online para não deixar as aulas, de repente, de uma instituição educacional parar. Como que eu posso fazer com que a informação chegue para o meu aluno, né? E para o meu professor também, que eu tenho que ter aí o docente para poder ministrar as aulas, né, para os meus alunos. Né? E como que eu capacito os meus professores? Certo. E aí, então, Adelson, dentro desse contexto aí, para a gente, né, para o professor até verificar, assim, dentro vamos chamar do cyberespaço, né, que é o ambiente virtual, digital, onde, de fato, você tem vários tipos de plataformas, onde você precisa também ter essa preocupação com a segurança, como que o professor pode entender um pouquinho mais sobre essa questão da segurança no ambiente digital? Como que ele pode se prevenir, né? Primeiramente, né, a gente falou de segurança da informação no mundo físico, mas como que funciona essa questão da segurança, como você colocou aqui nessa pergunta, né? O que é segurança de sistemas de informação? Por que um sistema de informação ele precisa ter segurança? Você chegou a trazer alguns exemplos, você trouxe sobre essa questão de, às vezes, ter uma plataforma aqui, onde um determinado aluno está numa sala, ele não pode ter acesso, por exemplo, a um nível maior, ou até mesmo até o ambiente virtual do professor numa plataforma digital. Só para o pessoal de casa entender aqui um pouquinho, eu vou contextualizar para vocês, é o seguinte: os professores que já estão acostumados a utilizar plataformas educacionais sabem que dentro de uma plataforma educacional, por exemplo, como o Moodle, o Teams ou o Zoom, o Zoom nem tanto, mas mais o Moodle, vamos pegar o Moodle e o Blackboard, que é uma outra plataforma paga, é o seguinte:
existe um espaço, como se você estivesse, por exemplo, navegando no Facebook, e ali existem várias áreas e menuzinhos onde você tem acesso às salas de aula e, inclusive, existe um ambiente reservado para o professor, onde ali ele pode postar suas provas, ele pode postar as atividades que vão ter, a matéria, enfim, tudo relacionado àquela aula, aquele tema, o professor ele pode armazenar nessa plataforma. Lembrando que eu estou direcionando nesse momento para aquele professor que não é habituado a utilizar plataformas digitais na sala para dar aula, porque hoje, querendo ou não, os professores, muitas das vezes, eles nem estão usando, aí a Carla pode até me ajudar complementando, que é o seguinte, os professores, eles nem estão usando plataformas de armazenamento de conteúdo, eles estão usando mais sistemas de videochamada, né, Carla, para conversar e para dar aula, eles não estão utilizando, muitas vezes, os Moodles da vida, as plataformas digitais onde você armazena, de fato, conteúdo, eles estão utilizando mais sistemas de videochamadas, mas, professor, você que ainda não conhece uma plataforma educacional, que ela é bem completa, que ela tem tudo isso, existe, de fato, esse ambiente onde você consegue armazenar várias informações, inclusive informações sobre, por exemplo, as provas, informações suas pessoais, que elas podem ser vazadas tanto para alunos, quanto também para malfeitores. Mas diga aí, Carla, com você. O que os professores estão fazendo, né? Está sendo utilizado algumas plataformas virtuais, como, por exemplo, o Teams e o Zoom. E eu vou aproveitar justamente que o Adelson está aqui, e eu queria que ele, de repente, falasse um pouquinho para mim do seguinte. Digamos que, hipoteticamente, eu tivesse uma situação, de repente, uma sala de aula virtual qualquer, vou falar, por exemplo, o Zoom, tá? Quando o professor manda o convite para entrar naquela sala de aula, existe uma maneira de você controlar o acesso de determinados alunos dentro dessa plataforma, talvez por um pré-cadastro de e-mail, alguma situação desse tipo, porque você tem questões, você tem momentos... enfim, uma pessoa pode estar compartilhando o link e aí pessoas acabam entrando, né, dentro da aula desses professores e acabam bagunçando, né? Na verdade, acaba, enfim, fazendo coisas que não seria o adequado, né? Então, você não conseguiria, você não consegue ter um problema, um controle maior em um primeiro momento, quando essa pessoa entra na sala, por exemplo, e está fazendo brincadeiras ou coisas que, enfim, não são pertinentes para aquele momento, mas, teoricamente, é um aluno que não era para estar lá. De repente, o cara entrou com um link. Como que o professor consegue fechar esse cenário, né? Não sei se o Zoom tem isso, o que você recomenda, porque a gente está tendo problema de invasão nas salas de aula virtual, né? Especificamente com essa ferramenta do Zoom. Então, é lógico, tomado algumas medidas preventivas, registrar o e-mail de todos esses alunos e ver quem é o aluno pelo seu usuário que está entrando. E se o professor não tem esse controle, Adelson, o que a gente pode fazer? O que você sugere, né, dentro do seu know-how? Sim. Bom, isso é uma situação constante aí que realmente tem acontecido, tá, pessoal? Inclusive, em reuniões aí do meu político, já tiveram situações desagradáveis como essa, de pessoas, né, mal intencionadas entrar em reuniões que deveriam ser fechadas e colocar vídeos, né, de conteúdo desagradável para aquele momento, de palavras de baixo calão, enfim, de ofender as próprias pessoas que estão participando dessas reuniões. Normalmente, essas plataformas aí de reuniões, em suas versões aí, que são pagas, elas existem esses controles, tá? Eu posso sim configurar, de certa forma, um grupo de usuários que irão receber esse link e até fechá-los, por exemplo, se uma organização, uma faculdade tem um e-mail que cria-se para o aluno, né? Com o domínio, né? O domínio, por exemplo, @faculdadex.com.br, cada aluno, normalmente, quando ingressa em uma faculdade, atualmente ele recebe também um e-mail, que é para ele poder acessar o ambiente de aluno dele, né?
E aí eu posso, dessa forma, direcionar. Olha, eu tenho 15 alunos na minha sala, ou 20 alunos, então é o aluno Pedrinho, Zezinho e Huguinho, tudo bem, então eles vão receber esse link e somente esses usuários poderão ingressar nessa reunião. A gente chama isso de gestão de acesso, tá? Então, somente essas pessoas... É interessante isso que você está falando, justamente estão ocorrendo diversos casos desses, exatamente, né, nessa linha, tudo que você exemplificou em sala de aula de professor. Né? Realmente entra com Sim. vídeos, palavras inadequadas, e são alunos que na teoria, enfim, ninguém conhece, o cara brota lá, ele aparece de repente. Agora, você estava falando através de um e-mail acadêmico, um e-mail institucional conseguiria estar controlando. E nos casos algumas escolas que não conseguem fornecer esse e-mail acadêmico, eles estão entrando dentro do Zoom sem esse controle, e não é aquela versão paga. Tá? É aquele que quando passa um determinado tempo a aula cai. Como que o professor conseguiria controlar isso? Então, nesse caso, a gente está falando de uma versão free, aí, uma versão gratuita, onde não tem tantos recursos. Tá. Aí não há muito o que fazer. Né? Infelizmente, não há muito o que fazer. Aí vai de cada instituição analisar esse risco, né? E, assim, a gente brinca um pouco com tecnologia da informação e nós falamos que não existe mágica em TI. Precisa haver um investimento para que você tenha o mínimo de segurança. Então, se você não está disposto a investir, você pode ter que assumir esse risco, e esse risco pode custar muito mais caro para você daqui a algum tempo, ou atualmente, como nós temos visto. Né? Como que fica a imagem da escola, da faculdade, que está tendo uma reunião, por exemplo, de pais, e entra ali um indivíduo e compartilha tais vídeos, tais informações, tais fotos. Enfim. Exatamente. Exatamente. Isso que você está e aí, falando como que fica? É bem sério, né? É bem complicado, né? A gente sabe aí que tem casos que estão acontecendo e é gratuito, né? Que está utilizando. Mas a gente tem realmente essa questão do controle. Quer dizer, uma maneira que eu vi que a gente poderia estar cercando essa situação era o professor ter uma lista prévia dos e-mails desses alunos. Agora, isso não impede que mesmo assim ele compartilhe o link da aula. Isso não vai impedir. Agora, eu desconhecia essa questão que você fala desse acesso, né? Essa gestão de acesso que você falou, o controle de acesso em uma versão paga. Isso que seria o ideal dos mundos, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Sim, infelizmente muitas escolas ainda não têm o acesso, né? Porque foi uma pandemia. Elas estão utilizando. Tem muita escola que elas não têm nem verba reservada para isso. Só que mesmo não tendo verba reservada, ela tem que pensar primeiramente na segurança do aluno e do corpo docente dela. E aí, bom, eu acredito assim, a sugestão que eu dou, e o Adelso pode até comentar, é o seguinte: o ideal que você precisa fazer enquanto instituição educacional, que precisa trabalhar de fato no ambiente virtual nesse momento, é o seguinte: vocês precisam investir em educação. Tem que investir em sistema, tem que investir em sistemas, softwares, ferramentas educacionais, sim, tem que investir nisso, mas vocês também precisam investir na formação do seu educador, principalmente em informação relacionada à segurança da informação, que é o que o Adelso pode estar falando um pouquinho para a gente mais um pouquinho e comentando sobre essa questão. Conta aí para a gente, Adelso, essa questão de formar o professor nessa questão do quesito de cuidados que ele precisa ter relacionado à questão da segurança da informação, justamente para não acontecer até o que a imagem aqui traz, né? Que é o cuidado com os meus dados. Alex, inclusive, Adelso, a gente está tendo caso, enfim, dessas salas de aula, como eu estou comentando com você, de ter os celulares invadidos, tá? Os celulares são invadidos por conta do número que está ali disponível, e de professores, né? Os professores estão tendo que trocar o número de celular. Enfim, está sendo toda uma manobra para evitar esse tipo de problema. Agora, veja, todo mundo que está com o número do celular ali está correndo risco.
né? Porque a gente sabe que tem muitos programas que acabam invadindo o celular da gente, acaba clonando o celular, mas o vírus ele tem um algoritmo que ele roda dentro do celular. Então, o ideal quando você troca o número é você resetar o celular por conta dos programas. Agora, veja, é isso que o Alex está falando. Nem todos os educadores, nem todas as pessoas sabem disso, né? Então, isso é uma complicação também, né? A dor de cabeça do celular clonado, como a gente está vendo muito caso acontecer. Muito caso, não é pouco. De fato, pessoal, assim, quando eu falo em investimento em segurança, não somente de escolas, tá? Diversas empresas não se preocupavam tanto com essa questão de segurança da informação, enfim. A gente está visualizando a imagem, como que alguém pode, né, colher os meus dados sem eu perceber? Existem diversas formas de um atacante, como nós chamamos aí, nesse âmbito de segurança da informação, ter acesso ao seu dispositivo, ao seu notebook, ao seu celular, enfim. Por exemplo, e-mail, links falsos, né? Um professor recebe um e-mail com a seguinte informação: você está sendo convidado para um evento educacional relacionado a um assunto que ele gosta muito, né? Nós chamamos isso de phishing, né? Do termo aí pescaria mesmo, na tradução. E aí é comum que o professor leigo, né, ou qualquer pessoa, aluno, professor, enfim, clique nesse link para poder visualizar aquele vídeo, aquele convite, né, aquele flyer que foi enviado para ele. E nisso eu posso estar abrindo a porta para aquela pessoa de má índole, né, esse atacante, enfim, esse hacker, né, no termo popular, ter acesso ao meu computador. E aí, tendo acesso ao meu computador, ele vai ter acesso aos meus e-mails, né, pessoais, profissionais. Se eu tenho fotos, se eu tenho documentos, se eu tenho informações do meu imposto de renda, se eu acesso a minha conta bancária. Então, ele vai ter acesso a tudo isso, né? E o investimento em segurança, em tecnologia, não é somente em ferramentas, dispositivos, não é somente em antivírus, não é somente em firewall, não é somente em IPS, aí, termos, né, de sistema de prevenção de intrusão, sistema de detecção de intrusão. Eu tenho que treinar o meu professor, o meu usuário da informação, porque não adianta eu ter as melhores ferramentas na minha borda da minha rede, sendo que dentro de casa eu não fiz o papel de treinar o meu usuário. É ele que vai receber um e-mail com um link desconhecido, de uma pessoa desconhecida, e pode clicar ou não. Então, eu tenho que treiná-lo. Faz mais sentido você investir no treinamento do seu colaborador, né, do seu usuário, do que na própria ferramenta em si. É um conjunto, na verdade, né? Eu tenho que ter os dois, porque se eu implemento as melhores ferramentas, mas não treino o usuário, ele vai clicar, sim, em um link que ele receber por e-mail, né? E aí vai acabar abrindo brecha de segurança para que uma reunião sua seja, né, invadida, para que o seu dispositivo seja invadido, né? Os celulares aí, dados roubados a todo momento. E aí você citou a questão de formatar o celular, né? De ter que restaurar os padrões de fábrica do celular. Muitas vezes é isso que tem que acontecer, né? E aí, pegando um gancho um pouco do celular, a gente tem diversos golpes aí que a gente pode citar mais para frente aí. Eu acredito que a gente vai entrar nesse quesito aí de celular também, ou os principais golpes que a gente tem presenciado e tem visto em noticiários também, né? E aí... Adelson, só vou te interromper, desculpa. É o seguinte, que eu te falar, você falou um pouquinho sobre dados. E aqui você colocou na tela de dados informacionais, que eu acho bem legal. Só que, assim, existem muitos professores também, e muitas pessoas que estão assistindo a nossa live, que eles não sabem o que seriam os dados informacionais. Você falou um pouco sobre essa questão de informação, trouxe um pouquinho para a gente sobre essa questão da segurança, e aí, explica para o pessoal de casa, só para eles entenderem, o que são os dados informacionais, o que a gente fala, o que a gente chama de dados informacionais quando a gente está falando de segurança no ambiente digital. Tá. Existem algumas formas de dado, né? O que é um dado?
Dado são informações em formato desordenado. Tem essa figura aí de 0 em 1, né, que são números binários, que é a língua dos computadores, são a língua dos sistemas, enfim, né? Então, é uma definição de dado, né? Um dado é um registro do atributo em um ente, né? Um objeto ou um fenômeno onde o registro indica o ato de registrar, ou seja, é a gravação ou a impressão de caracteres ou símbolos, né, que tenha significado em algum documento. E existe dois tipos de dados, os dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados, né, são esses dados formatados, como eu falei. Dado desordenado, ele não é informação, ele é apenas um dado. Agora, se eu tenho um dado estruturado, uma planilha, por exemplo, com informações, eu tenho essa estrutura de dados, né? Então, geralmente é utilizado em sistema de gerenciador de banco de dados, por isso tem esse nome, banco de dados, né? E aí, dentro desse meu banco de dados, as informações podem estar protegidas, criptografadas, né, de forma desordenadas, de modo que se um atacante chegar até ele, não vai ter o texto claro ali da minha informação, ou, não, eu posso sim ter um banco de dados todo bonitinho ali de forma estruturada e não ter criptografia nenhuma. Então, se eu chego até o seu banco de dados da sua empresa, né, da sua instituição educacional, e lá eu vejo todas as informações dos seus alunos, todas as informações dos seus professores, dos seus colaboradores, e o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer diversas maldades, digamos assim. Eu posso excluir esses dados, eu posso vender esses dados, e aí isso pode denegrir a imagem da instituição. Né? Ninguém vai confiar. Quem que vai querer estudar em uma instituição que tem seus dados vazados, né? Legal. Quando você fala de dados estruturados e dados desestruturados e dados estruturados, só vou dar um exemplo para ver se é isso mesmo, para a gente poder entender melhor e ilustrar para o pessoal. É o seguinte, quando você pega aquele seu pendrive, de repente, e você espeta ele, aí você vai abrir aquele documento, vamos pôr no Word, e aí está lá toda a informação bonitinha, né? Linha a linha, as palavras, o texto todo organizado. Eu posso chamar isso de um dado estruturado. Mas e aí, quando de repente você também espeta ali o seu pendrive lá no seu computador, você vai abrir o seu documento no Word e vem aquele monte de símbolos, ou seja, como se o seu documento ficou todo ali criptografados, vamos falar assim, entre aspas. Isso seriam dados desestruturados, correto? Então, isso que você citou depende muito. Isso, né? Na verdade, isso aí é uma consequência dos dados desestruturados, ou não? Me corrija. Bom, quando a gente fala em criptografia, a gente teve um ataque aí que ficou bem conhecido, né? Ocorreu em 2017. A gente pode até pular aí essa imagem para a questão dos golpes mais comuns, né? A gente pode falar sobre criptografia. Quando eu criptografo, utilizo um sistema de criptografia para criptografar o meu banco de dados, o meu HD externo, o meu pendrive, eu sei que fui eu que criptografei, então eu tenho uma senha para descriptografar, né? Ou uma forma de descriptografar esse dado. Agora, o que você citou, quando eu acesso o meu computador, está tudo criptografado lá, por exemplo, o meu servidor de arquivo, né, da minha escola, da minha faculdade, isso pode ser um ataque. Isso pode ser um ataque, sim, tá? E em 2017 teve um ataque que foi chamado, né, teve o seu nome aí, WannaCry, né, onde foram afetados no mundo mais de 230 mil computadores, né? Isso ocorreu em 12 de maio de 2017. Diversas instituições educacionais, financeiras, hospitais, né? Empresas governamentais tiveram seus computadores afetados. Como? Pelo WannaCry. O que o WannaCry faz? O WannaCry é um ransomware, tá? Esse malware, né? Esse software malicioso é chamado de ransomware, onde ele invade o seu servidor de arquivo, os seus computadores, o computador dos seus colaboradores, e criptografa tudo. Então, tudo que você tem de planilha, de texto, de PDFs, imensidade de arquivos. Quando você vai acessar, eles estão todos criptografados, todos embaralhados com um monte de caracteres diferentes. E o que os atacantes estavam fazendo? Solicitando, né, pedindo um resgate por isso em Bitcoin.
né? Foi o que aconteceu. Então, se a vítima pagar o Bitcoin, ele pode te mandar a chave de descriptografia ou não. Porque quando uma pessoa invade o seu sistema e te manda uma mensagem informando, olha, fui eu que criptografei as suas informações, eu só te dou a chave se você me pagar X Bitcoins. Você está lidando com pessoas de má índole. Então, existem casos em que as instituições pagaram e tiveram, sim, essa chave, puderam descriptografar os servidores de arquivos, e outras não, que até hoje muitas fecharam e outras tiveram que refazer todo o seu ambiente, né? E, assim, sorte, ou, né, sorte, eu não diria, mas ainda bem que algumas instituições investem em tecnologia e muitas delas têm o backup, né? Tem o backup e armazenam esse backup fora da sua rede. E, de alguma forma, puderam retornar esse backup, restauraram o backup e, mesmo após alguns dias ou algumas horas, puderam retomar suas atividades. Mas isso foi um dos maiores ataques cibernéticos conhecidos mundialmente. Depois, quem puder e quiser pesquisar sobre o WannaCry e se aprofundar um pouco mais como funciona, é bem importante, né? E, assim, nós costumamos dizer em TI, né, em segurança, que as pessoas não acreditam que vai acontecer até que acontece. E aí, quando acontece, vem o desespero, onde buscam, né, profissionais que podem ajudar de certa forma, porém, não existe milagre. Como eu citei lá atrás, não existe milagre. Se você não tinha um backup dessas informações, não vai ter muito o que fazer. E aí vai ficar a seguinte situação, ou você paga, né, X Bitcoins, que a gente sabe que é uma criptomoeda, né? Não sei se todos têm esse conhecimento, mas Bitcoin é uma criptomoeda, né, uma moeda digital, que hoje está valendo muito, né? Muito mesmo. E aí vai ficar a cargo da chefia, enfim, dos diretores dessa instituição, organização, empresa, em pagar, né, e contar com a sorte nesse caso. Legal. Vai lá, Carla, com você. Adelson, eu quero te passar uma pergunta aí. A Natália Madeiras, ela está perguntando o seguinte: como é feita essa criptografia em arquivos ou pendrive? Há um programa específico para isso? Tá. Para utilizadores aí do sistema operacional mais comum utilizado, o Windows, existe já no próprio Windows um BitLocker, tá? É chamado BitLocker, que você consegue criptografar o seu pendrive ou o seu HD externo direto nele. Você vai criar uma chave, né? E vai conseguir, em qualquer dispositivo Windows que você for conectar o seu pendrive ou HD externo, ele vai pedir essa chave. Então, você tem os seus dados ali em um HD ou um pendrive, de certa forma, com o mínimo de segurança para o caso de você perder, né, esse pendrive ou esse HD externo, alguém que achar vai conectar em um computador e vai pedir uma senha. E aí, se a pessoa não tiver essa senha, ela não vai conseguir acessar o seu pendrive, os seus dados, tá? Porém, existem técnicas avançadas que são capazes de descriptografar. Porém, para o usuário comum, não. Né? Então, não é qualquer... não é um cidadão comum que não utiliza de técnicas informáticas que vai acessar o seu pendrive e inserir ele em um computador e ter acesso às informações. Isso. Pegando o gancho ainda dessa pergunta da Natália, eu queria saber o seguinte, por exemplo, o professor ele perdeu o seu pendrive, mas ele está com senha. Há nesse pendrive uma forma da gente colocar, por exemplo, o nome ou, de repente, até o e-mail do professor para, assim, mesmo protegendo os dados, mas, por exemplo, assim que a pessoa espreitar o pendrive, ele já fala assim que esse pendrive pertence ao professor XYZ, e-mail tal, ou não? Você sabe dizer isso para a gente? Olha, sendo bem sincero, eu nunca vi essa forma de utilização, né? Colocar em um pendrive um pop-up, de repente, quando eu espetar o pendrive, aparecer para mim, olha, o proprietário XY, você pode me devolver ou ligue para esse número. Eu não vi, tá? Porém, acredito que seja possível, sim. A gente tem técnicas aí de desenvolvimento, né? De scripts que a gente pode, de repente, criar esse formato, tá? Mas o ideal seria a pessoa colar uma etiqueta mesmo no pendrive, pertence a fulano de tal e o telefone, né? Eu acho que seria mais usual. Prático, né?
Exatamente, mais prático. Tá ok, então. Bom, Carla, você tinha levantado a mão antes de eu fazer essa pergunta. Você Não, era da pergunta quer... da Natália. Era da pergunta da Natália. Tá ok, então. Então, vamos para o próximo tópico, Adelso, que você já falou de dados informacionais, criptografia. E eu acho que é um que a galera da educação precisa estar muito alerta. Não só da educação, né? Assim, as pessoas em geral precisam estar em alerta em relação a esse tópico aí. De fato, a gente fala aí sobre golpes da internet, né? Quais tipos de ataques que existem? Hoje existem uma imensidão, diversos golpes. Por exemplo, mensagens promocionais pelo aplicativo, pelo WhatsApp, né? Em diversos grupos de WhatsApp, as lojas têm utilizado, né, uma forma de criar grupos e adicionar pessoas, inclusive sem um consentimento da pessoa. Eu acredito que alguns de vocês aí, o Alex ou a Cara, já tenha passado pela situação de repente, estar dentro de um grupo no WhatsApp, sendo que você não solicitou, né? E aí, desse grupo é um grupo de vendas, de alguma loja, enfim. E são compartilhados links ali dentro, né? Um desses links pode estar infectado, pode ser um link malicioso, né? Onde pode roubar as informações do seu dispositivo, né? Além disso, tem campanhas de desconto em Facebook, tem os links que são recebidos via e-mail, né? Os chamados spams. Quando eu recebo aquele e-mail que eu não sei de onde vem, que eu não solicitei, que eu nem sei quem é o remetente, a gente chama de spam. E esse spam pode conter um link que é um link malicioso, onde vai te direcionar para uma página X, uma página, por exemplo, do seu banco, né? Quem nunca recebeu aquele e-mail assim, olha, a sua conta precisa de atualização de dados cadastrais. Clique no link ou então a sua conta será bloqueada. Aí a pessoa já se desespera, meu Deus, vai ser bloqueada minha conta, eu preciso dela para movimentação de salário, né, de pagamento de conta, enfim. Clica no link. Abre-se uma página falsa, onde solicita CPF, nome completo, número de cartão, código CVV, e até a senha do cartão, a senha de acesso digital do banco. E as pessoas informam, sim. Muitas pessoas informam. Então, esses são golpes comuns, tá? No ambiente digital. Fora os outros golpes, por exemplo, eu vou citar um acontecimento que um colega de trabalho meu, que trabalha com segurança da informação, me contou que aconteceu com a esposa dele. Eu até brinquei, dei risada, falei, nossa, mas você trabalha com segurança da informação e nunca orientou a sua esposa como acessar a internet, como utilizar as plataformas, né? Dei risada, então acabou virando uma piada ali, a gente bateu um papo, e por sorte não aconteceu coisas piores. O que acontece, né? Vamos à história. Ela queria desapegar de algumas coisas, de alguns objetos que ela tinha em casa, tá? E resolveu vender esses objetos numa plataforma de vendas online. Anunciou ali gratuitamente esses objetos e poucos minutos depois, 5 minutos depois, entraram em contato com ela por telefone, porque nessas plataformas de vendas online você pode escolher mostrar o seu telefone ou não. Então, ela escolheu mostrar o telefone dela para que as pessoas que tivessem interesse no produto que ela estava vendendo pudessem entrar em contato via telefone. E aí, ela recebeu essa ligação, a pessoa do outro lado se passou por um funcionário dessa plataforma e lhe disse: olha, vou usar um nome fictício, tá? Olha, Flávia, você acabou de anunciar alguns produtos, porém as pessoas estão tentando te contatar pelo telefone e não estão conseguindo. Eu estou fazendo esse desbloqueio aqui, porque existe um bloqueio no sistema, e vai chegar para você um código com 6 números, você informa para mim, por favor, esse código que eu vou desbloquear para que as pessoas consigam te contatar e você consiga vender mais rápido esse produto. E ela, do outro lado, falou, tudo bem. E aí, neste exato momento, chegou lá o código para ela, né, de 6 dígitos, e ela informou para a pessoa por telefone, tá? Desligou o telefone, foi abrir o celular para ver se tinha chegado alguma mensagem de algum possível vendedor, o WhatsApp dela tinha sumido. Isso é um sequestro, né, de WhatsApp, é um roubo do WhatsApp. Todas as mensagens dela foi para um outro telefone
que esse atacante, que era a pessoa que estava conversando com ela por telefone, utilizou esse método, né? É o método da persuasão, nós chamamos de engenharia social. Ele persuadiu ela com algo que ela realmente queria, ela queria vender o produto, então trabalhou o emocional dela. Eu quero vender o produto e, de fato, eu fiz um cadastro, então é verdade. Então, essa pessoa sabe do que ela está falando e do que eu quero fazer, eu quero vender, né? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa acessa o seu WhatsApp com o histórico de conversas, sabe quem é da sua família, sabe quem são as pessoas mais próximas a você e começam a mandar mensagens pedindo quantias, simulando situações. Olha, meu carro quebrou, estou sem o meu cartão aqui e precisava muito de X valor aqui na minha conta, né? Passa para essa conta porque é do rapaz aqui da oficina, por exemplo, ou passa para uma outra conta X. Eu tentei passar meu cartão numa loja aqui e não está funcionando. Eu não sei porque eu tive algum problema com o meu banco, mas o banco falou que vai demorar 24 horas. Você pode me emprestar e depois eu te devolvo? As pessoas de confiança, às vezes, não pensam que pode ser um golpe, né? Embora esteja falando por mensagem ali, aparece a foto da pessoa, o WhatsApp, então, é a Flávia que está falando, puxa, então tudo bem, é a Flávia. E vai, olha, estou te depositando aí, estou te transferindo agora, tá? Isso é um golpe muito comum, que tem acontecido muito, né? Dentre outros, isso essa situação que eu acabei de falar é uma das situações que acontece, dentre diversas outras, tá? Então, o atacante utiliza muito de engenharia social, que é um termo utilizado aí em segurança da informação para conseguir persuadir a vítima a entregar a informação que ele quer, né? Pode ser, nesse caso, esse código que deu acesso à conta, né, de WhatsApp, e pode ser outras contas. Eu posso entrar em contato com alguém, com o Alex, por exemplo, e falar, olha, Alex, eu sei que você tem conta na Caixa, eu sou um funcionário da Caixa, né? Nós estamos passando por atualizações e eu precisava confirmar com você alguns dados. Então, ao invés do Alex falar, tudo bem, então você me fala os dados e eu vou confirmar aqui do outro lado. O atacante pode falar, então, fala para mim seu CPF, e a pessoa já entrega de cara, entrega o ouro, entendeu? E aí passa CPF, passa telefone, passa endereço, passa nome de mãe, passa nome de pai, e com isso a pessoa faz um cadastro em um site e começa a sair comprando coisas, né, em seu nome, e você não sabe, né? Vai ficar sabendo lá na frente. Nós temos uma cena de um filme que é bem interessante, sobre esse assunto de engenharia social. É o filme Truque de Mestre 2, quando o Daniel está é muito bom. É fantástico. Quando ele está com o Tressler dentro do avião, que ele vai pegar todas as informações que ele rouba, ele pega dele em pleno show, em plena apresentação, mais de $1 milhão para devolver para as pessoas da seguradora dele. Ele começa a fazer umas brincadeiras, batendo um papo como quem não quer nada. Mas qual era o nome do seu primeiro cachorro, aquele que marcou? Então, veja, tudo isso daí, é lógico, você vai falar, mas a pessoa está conversando, ela está falando comigo. Então, é nisso que se baseia a engenharia social. Tá? Exatamente. Inclusive, o Kevin Mitnick, eu acho que o Adelson já deve ter ouvido falar, eu fiz um curso com o Kevin Mitnick em 2009 sobre engenharia social, né? E foi fantástico. O que eu quero dizer é que a gente não imagina, é isso que eu quero dizer, tá? Gente, é no bom sentido, tá? Eu estou dizendo que a maneira que você acessa as informações das pessoas, até ligando e falando no nome de parente, quando você escuta essas coisas, você fala, gente, como que pode, né? É um bate-papo e a pessoa tira muita informação da gente, informação básica. E a coisa que a gente faz, qual é o primeiro nome do seu cachorro de estimação? O seu pai, quem era a pessoa mais importante para você afetivamente. Então, tudo isso são ferramentas de engenharia social. Tem até um livro que o Kevin Mitnick escreveu sobre isso daí. É um livro muito interessante. Ele fez uma série de livros de hackers, né? Então, ele passa todas essas artimanhas. Eu trabalhei isso com muito tempo atrás, quando eu estava na Volkswagen. Então, a gente tinha uma questão de invasão aí, enfim, de sistemas, de SAP, a gente tinha uma situação bem pontual, e aí nós tivemos aí
um caminho aí para estar fazendo um curso com o Mitnick, e ele explicou tudo isso para a gente, tem livro, tudo. E, gente, é uma coisa que, né, você assistindo o filme, você vê da facilidade no final, né, quando ele conta como ele pegou a informação, você fala, gente, como que ele construiu? Ele fez uma narrativa, né? Ele pega da narrativa, ele joga aquele contexto Legal. e pega a informação. Né? É muito interessante isso. Ó, Adelso, vamos fazer o Exatamente. seguinte, então. Vamos ver se a gente marca aí futuramente uma live para a gente falar só de engenharia social, para que os nossos educadores estejam atentos aos tipos de golpes que tanto eles quanto seus alunos possam sofrer, porque, ao menos dessa forma, eles vão ver algumas estratégias que são utilizadas para aplicar golpes, e eles podem repassar com os alunos, ou podem até fazer trabalhos com os alunos de como evitar esses tipos de golpes. Porque agora a gente precisa ir para a próxima pauta, devido ao nosso tempo, que já termina. Vamos lá, qual é a nossa próxima pauta, Delcio? Tipos de golpe na área educacional. Bom, vamos lá. Tipos de golpe na área educacional, né? Eu vou falar que é para a área educacional, mas na verdade se aplica a qualquer área, tá? O golpe do boleto bancário, o boleto falso, né? Por exemplo, as instituições educacionais costumam enviar na casa, né? Via correio do aluno, do seu cliente, ou via e-mail, um boleto bancário que trata-se da mensalidade daquela escola, da faculdade, enfim. E algumas instituições educacionais conhecidas, inclusive bem conhecidas em São Paulo, já sofreram esse tipo de golpe, tá? Chegou no e-mail do aluno um código de barra, né? Um e-mail com código de barra falso. Porém, todo estruturado de acordo, né, com o logo da instituição, com as informações do aluno, com o CPF, com o seu endereço, e muitos alunos pagaram esse boleto falso, e aí a instituição teve que arcar com esse prejuízo, porque tudo indicava que o boleto realmente era dessa instituição, né? E isso não acontece só com instituições educacionais, como eu citei. Teve o caso do IPVA, não sei se vocês acompanharam, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que chegou um monte de IPVA em dezembro para as pessoas, né? Em dezembro começou a chegar um monte de carta de IPVA e muitas pessoas pagaram. E era um boleto falso, tá? Então, precisa estar muito atento, né? Como a gente está falando de educação, acho que o caminho para que as pessoas estejam minimamente seguros no ambiente digital é a educação. Tem que ter isso nas escolas, né? Tem que ter isso nas faculdades, enfim. Porque é a nova era, desculpem, é a nova era da tecnologia, né? Então, se você não orientar o seu cidadão que já tem acesso a essa tecnologia neste momento e sempre terá, né? A ideia é que as tecnologias somente se atualizem, né? Cada vez mais. A velocidade delas cada vez atinjam as velocidades mais rápidas, né? Então, muitos trabalhos que a gente fazia lá atrás manualmente, hoje a gente utiliza tecnologia para fazer, né? Então, tem que estar muito atento, né? E aí, esse é um tipo de golpe, o golpe do boleto bancário, e o roubo de dados, né? O roubo de dados, como eu citei o caso do WhatsApp, não deixa de ser um roubo de dados. Eu posso te persuadir utilizando-se da engenharia social, ou eu posso utilizar um phishing, que é criar um e-mail, né, e manda um spam para um grupo seleto de professores de uma faculdade, por exemplo, informando, olha, a instituição X tem uma atualização de dados, Y, a coordenação Y, Z, né? Como que eu posso obter, por exemplo, o nome de uma secretária de uma instituição de educação? Eu posso entrar em contato com a central de atendimento e posso falar, eu preciso ir na unidade X e preciso encaminhar um convite de um evento para o reitor, né? O reitor lá, João Paulo, enfim. E eu precisaria do e-mail dele. Você pode me fornecer? Eu posso me apresentar, eu sou, né, o Adelson, eu sou Adelson Mesquita, sou coordenador de uma área de eventos aqui do MEC e gostaria muito de ter a presença dele, mesmo que seja virtual. Então, para isso, eu preciso encaminhar um convite.
e a secretária, né, ou alguém da central de atendimento vai me passar o nome da secretária dele, vai me passar o nome dele e o e-mail dele. E com isso eu já tenho as informações necessárias para elaborar, né, um e-mail direcionado para aquela pessoa. E aí, assim, a pessoa vai olhar, vai achar o assunto interessante, porque tem a ver com a atuação dele no mercado, e vai provavelmente clicar em um link malicioso, se ele não tiver a orientação do seu time de tecnologia da informação, do pessoal de governança de dados, né, do time de gestão de segurança da informação, essa pessoa vai clicar. Por outro lado, se ela achar que ele é meio suspeito e ela tiver um treinamento, ela vai falar, opa, pera lá, o pessoal já me orientou quanto a esse certo tipo de e-mail, vou encaminhar para o meu time de TI, o time de segurança especificamente, para eles analisarem, né, se esse link que eu vou, né, clicar tem algo malicioso nele. E assim, o próprio usuário, ele tendo, né, o mínimo de orientação, ele pode simplesmente passar o mouse em cima do link. Por quê? O link ele pode estar escrito, por exemplo, Facebook na frente, mas quando eu passo o mouse em cima, ele vai me direcionar para um outro site totalmente diferente. Entendeu? Então, só aí eu já sei que pode sim ser uma página fake aí, nesse caso. Maravilha, Adelson. LGPD. O que é essa LGPD aí que todo mundo fala e que está preocupando a galera da área educacional? Tudo bem que já são 10h30, se você quiser, a gente pode encerrar agora e você fala em outro momento, ou se você quiser dar só uma palhinha para a gente, e depois a gente pega uma outra live e se aprofunda nesse tema aí, seria legal também. Entendi. Assim, os tópicos são muito pertinentes. Acho que aí tem coisa para reflexão e pergunta, assim. O pessoal gostaria de levar o Adelson para morar na casa deles, né, gente? Falou, olha, acabaram de me ligar, eles queriam ter uma linha direta com a Adelson, olha, acabaram de me ligar, o que eu faço? Bom, na verdade, esse assunto é bem extenso mesmo, tá, pessoal? A gente poderia ficar falando aqui horas, a gente poderia criar um curso para falar. Eu que, assim, estudei, né, e passei algumas horas estudando e ainda continuo estudando até hoje, a todo momento sai uma tecnologia nova e a cada solução que eu crio para o mercado, eu crio um problema de segurança. Essa é a verdade, tá? Então, não tem problema, Alex, respondendo a tua pergunta, a gente pode falar mais alguns minutos, sim, mas se for pertinente a vocês, a gente pode bater um papo depois sobre outros tópicos que vocês acharam mais interessante, tá? Mas o que é a LGPD, né? Essa sigla, LGPD. É a sigla que foi adotada para designar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei, ela tem um número, é a Lei número 13.709, que foi sancionada em 14 de agosto de 2018 pelo então presidente aí, Michel Temer, tá? E ela passou a vigorar em agosto desse ano, né? Foi meio que uma briga aí para essa lei entrar em vigor, tá? Tivemos muitos adendos aí, prós e contras, para essa lei entrar em vigor, porém entrou. E qual que é o objetivo, né? O intuito dessa lei? Proteger os dados das pessoas físicas, né? Por exemplo, anterior a essa lei, a gente tinha o Marco Civil da Internet, que é a lei número 12.965 de abril de 2014, né? Onde ela falava sobre crimes informáticos, sobre vazamento de informações também, porém não tinha ali uma imposição onde as empresas teriam que informar, por exemplo, um vazamento de dados. É comum a gente, por exemplo, né? Eu gosto muito de comprar pela internet, eu gosto da comodidade de comprar na internet. Então, eu compro diversos produtos, tênis, né, relógios, acessórios, enfim, tem gente que compra casa sem nem ver, tem gente que compra carro sem nem ir na loja. E uma dessas lojas pode ter a sua segurança, né, de TI lá frágil, e algum atacante pode ter acesso ao banco de dados e vazou essas informações na internet. Com isso, eu vazei todas as minhas informações de clientes, CPF, nome, né, completo, nome de pai, nome de mãe, endereço, enfim, como eu já citei, alguns golpes que podem acontecer lá atrás, né, e ninguém fica sabendo que aconteceu esse vazamento de informação. Como que eu vou me precaver? Como que eu vou fazer uma pesquisa para ver se ninguém está utilizando o meu nome por aí? Né? Se eu não sei o que aconteceu. Então, essa lei vem para isso. Olha, empresa
XY, você teve um vazamento de dados, você precisa tornar isso público. Você precisa informar pro titular do dado, como é chamado, né? O titular sou eu, né? A pessoa que fornece a informação lá. É você, é a pessoa física, é o titular do dado. A pessoa precisa entender, né, o que aconteceu com os dados. Se eu fiz um cadastro numa página X e eu não quero mais que as minhas informações fiquem no poder dessa empresa, ela tem que tirar de lá e ela tem que me falar como que ela vai tirar essa informação de lá. Não é igual hoje, hoje ou no passado, enfim, passado recente, que eu crio lá um cadastro e depois não sei o que acontece, se a empresa está compartilhando a minha informação com outras empresas, se está vendendo os meus dados, e dentre outras, dentro de outras informações pertinentes. Então, se a empresa não mostrar um plano de mitigação de vazamento de informação, por exemplo, vazou a informação, mas eu fiz, eu tive essa ação, mas essa para mitigar, né? Para que as informações não fiquem por aí vagando no mundo, na internet, e eu informei para a pessoa, lá para o titular do dado, que o dado dela vazou, e tornei isso público. Se isso não acontecer, a empresa, né, vai ter que arcar com uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais. Tá? O valor é exatamente esse, né? E a LGPD ela tem como base a GDPR, né? Que é a General Data Protection Regulation, né? Resolution, desculpe. E esse regulamento da GDPR, ele é da União Europeia e foi aprovado em 15 de abril de 2016, né? E entrou em transição aí, mais ou menos em meados de maio de 2018, né? Ela passou a vigorar, tá? Qual que é a intenção? É a mesma, é proporcionar a proteção dos dados de pessoas físicas, né? E contando com essa penalidade de multa para motivar aí o seu cumprimento para as empresas. E com isso, né, aí vocês estão vendo no slide que o Alex colocou na tela, a NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, na qual eu faço parte, tá, do comitê público aí, tá, mas tem um site da NPPD, vocês podem acessar esse site. Lá tem todas as informações pertinentes a essa lei, tá? Não é somente, não são somente, né, as instituições educacionais que precisam se adequar a essa lei, mas todas as empresas que tratam dados pessoais. Ou seja, todas as empresas, né? Todas as empresas têm clientes, todas as empresas têm funcionários, colaborador. Eu saí da empresa e quero que a empresa apague os meus dados, né? Então, eu vou lá e informo, né, para essa empresa, olha, eu não queria que minhas informações ficassem mais com vocês. Porém, tem um outro lado, juridicamente, existem outras leis que a empresa precisa deter o dado, né, por determinado período. Então, tudo juridicamente, dentro, né, desses padrões, você pode solicitar sim, porém, se a empresa, né, juridicamente tiver que guardar por um determinado período, ela vai guardar. Tá? Basicamente é isso, é um assunto bastante extenso também. É um assunto que a gente vai te convidar novamente, pode ficar tranquilo. Com certeza a gente vai falar com você novamente sobre LGPD, sobre engenharia social. Bem, enfim, bacana. A gente marca aí para o pessoal de casa ficar sabendo. É isso, eu espero que eu tenha. Uma coisa legal que, de repente, a gente pode estar vendo com a Adelson, porque, assim, o que você está vendo aqui nessa busca da internet, a gente está vendo é aquilo que as empresas precisam estar tomando de providência com os dados físicos. Agora, gente, é uma outra situação a maneira que nós, pessoas físicas, estaremos tomando o controle das nossas informações. Então, são dois lados diferentes. Então, é importante também você pensar como que você está cuidando das suas informações, né? Mesmo que a empresa tenha, né, várias normas, enfim, várias leis, mas veja, a gente também tem essa ideia, a gente tem essa intenção de se resguardar. Então, é importante a gente ver que nem tudo aquilo que a gente vê na internet necessariamente está protegendo a gente, porque ele é direcionado para uma empresa. É outra coisa, exatamente. Tá? É um outro esquema. Aí a gente está falando da gente mesmo, como pessoa física, conseguir se precaver, né? A gente ter barreiras com relação a isso. Tá? Eu acho uma estratégia legal seria... As exposições do Adelson foram muito pertinentes, foi bem interessante.
uma estratégia que a gente pode fazer, né, que ela Sim. também, não sei se o Adelso aceita também, de repente ele até preparar para a gente, né, um curso sobre segurança da informação, onde ele vinha trazer Sim. esses dados, onde ele vinha falar bastante sobre essa questão, até mesmo para o professor estar orientado de como agir em determinadas situações. Então, Fantástico. bom, vamos ver se ele aceita, né, e depois a gente anuncia. Eu já ia fazer. Se ele fizesse um curso desse, eu já faria. Então, ok. Você já tem uma Então, aluna já, Adelson. Se você fizer o curso, eu que quero. bacana. Eu acredito que, assim, todo mundo, né, que atua em determinada área que não seja de TI precisa passar por essa matéria, essa disciplina, enfim, de segurança da informação. Eu acredito que as instituições educacionais devam estar pensando nisso. Se não estão, deveriam estar, tá? Porque, assim, esse pouquinho que eu expliquei de cada tópico, né, é somente a ponta do iceberg, né? Para baixo tem muito mais informações, tem muito mais coisas que podem acontecer, né? Em diversas formas de ataque. Mas é um simples Wi-Fi que eu vou conectar sem senha aqui nessa padaria, nesse estabelecimento, nesse restaurante, onde eu posso ali estar expondo a minha vida, né? Um simples fato de eu chegar em uma viagem e fazer o meu check-in. Fiz meu check-in no Facebook, com a minha família aqui, está, né? Toda a minha família reunida, e a minha casa, que fica lá em outro estado, está sozinha. Então, as pessoas que estão no seu Facebook estão sabendo que você está em viagem. Principalmente em final de ano, né? Final de ano está chegando aí, acredito que, né, com a questão aí da pandemia, né, dando uma afrouxada a mais, as pessoas vão começar a viajar, e aí é comum as pessoas fazerem check-in, né? Estou na praia, estou, né, em outro país, estou em outro estado, e a casa ficou sozinho, né? Mas eu tenho câmera, eu tenho cachorro, né? Eu tenho segurança, enfim. Porque você chegar Alex, lá, né, Adelson, já sim, tá meio sim, longe. muito. Bom, aí tem esse outro tópico aí, esse outro slide que o Alex acabou de mostrar na tela, né? Quais são os cuidados que o educador contemporâneo deve seguir, né, para não ter seus dados nem de seus alunos vazados? Eu acredito que primeiro você tem que desconfiar de tudo. Primeiro você tem que ter o pé atrás, né? Porque quando você desconfia de algo, você sempre vai ter o pé atrás. Então a internet é assim. A internet é exatamente dessa forma. Como a Carla citou, aquilo que você vê na internet, né, tipo, uma notícia, um assunto, ou informação que é pertinente a alguma empresa, nem sempre é verdade, né? Eu queria contar mais casos, mais histórias que eu tenho, assim, de pessoas bem próximas a mim, inclusive, mas o tempo não permite mais para a gente, né? Então, fiquem atentos às redes sociais, como eu acabei de citar, Isso. as suas senhas, né? Pode falar. Não, eu só ia falar o seguinte, qualquer coisa também, querendo ou não, cada tópico desse que a gente trouxe, de fato, ele rende de assunto para uma live inteira em relação a trazer os exemplos de como as pessoas podem se prevenir em relação à segurança da informação. Elas tanto, e é engraçado, né, Carla, porque elas tanto rendem uma live, como também ainda tem pano para manga para render um curso completo, justamente para que não só o educador, todos que façam, já estejam precavidos em relação à sua segurança. Mas, bom, exatamente. Aqui já dá para você ter uma ideia de alguns tópicos que você precisa tomar cuidado no seu dia a dia. Eu vou já passar para o próximo, Adelso, devido ao nosso tempo, tá ok? Porque... Bacana. Vamos lá. Bom, aqui, basicamente, a Carla havia citado esse filme aí lá do Truque de Mestre, que tanto a versão 1 lá do filme quanto a versão 2 exemplifica bastante essa questão da engenharia social, tá? E aqui eu deixei alguns para vocês, alguns vídeos que eu acredito que é pertinente vocês assistirem, né? E tem essa série do Mr. Robot também. O Edward Snowden, tá? Que é esse do lado direito embaixo aí, conta a história aí de um cidadão que trabalhava em uma agência de segurança, né, de um país bem forte aí no nosso mundo. Então, isso é baseado em fatos reais, realmente aconteceu, tá? Em um passado bem recente. Então, vale a pena vocês verem, né, como vocês estão sendo vistos em qualquer lugar do mundo que vocês estiverem, tá?
E o Mr. Robot, Mr. Robô, né, o Mr. Robot, ele vai te apresentar, né, em algumas cenas dessa série, diversas ferramentas que são utilizadas aí pelos Black Hats, né, como a gente chamamos os hackers aí de cartola ou chapéu preto, né? E aí tem o Piratas do Vale do Silício também, que conta a história aí de duas grandes empresas, né, que brigam aí no mercado de TI, tá? E seus principais líderes, tá? E esse Privacidade Hackeada é um documentário, né, do que pode acontecer e do que já aconteceu, inclusive no quesito política, como as eleições podem ser influenciadas, tudo com relação a fake news, né, e dado, que é o que a gente hoje é manipulado, né? Tudo que acontece em nossas vidas tem a ver com dado e informação. Se alguém tem uma informação sua, privilegiada, essa pessoa tem poder sobre você. E é muito importante você saber disso, né? Que você tenha consciência disso. Se alguém sabe muita sobre você, sobre a sua família, segredos, ela tem, sim, poder sobre você. Você já parou para pensar Resumindo, nisso? não tenha segredos. É difícil, Difícil, né? Mas vamos lá. Mas, enfim. Eu acho que é isso. Okay. Acho que eu posso terminar por aqui a minha fala. Adelso, brigadão aí. Se você quiser deixar um recado, algum alerta aí para o pessoal, fique à vontade e a palavra é sua. Bacana, pessoal. Eu só quero agradecer o espaço novamente e quem quiser me adicionar no LinkedIn, Adelso Mesquita, tá? Fiquem à vontade para me adicionar. Instagram também, vocês podem me achar lá como Adelso Mesquita. E agradecer o espaço, somente isso. A gente pode sim marcar um bate-papo aí, porque eu gosto de falar sobre esse assunto, é um assunto bem pertinente e eu curto demais. Maravilha. Gente, a live de hoje foi bem bacana, para vocês tomarem cuidado, desconfiar de tudo sempre. Você que é educador aí, está agora, né, cada vez mais interagindo com o universo tecnológico, o universo digital, sempre precisa tomar algumas ações para se precaver em relação ao que pode acontecer no seu dia a dia aí com seus dados informacionais, tá? Ou até mesmo ter os seus dados aí usurpados por alguém, para alguém poder usar em seu nome e fazer coisas que não deveriam. A tecnologia está aí, não é só porque a tecnologia chegou que as coisas estão perigosas, não. Antes das tecnologias também estarem aí no nosso dia a dia também, já existiam outros tipos de golpes, já existiam outras formas de você ter seus dados roubados. O que a gente está fazendo nesse momento é só trazendo uma alerta para você, nesse momento, sempre que você for fazer qualquer coisa usando um ambiente virtual ou ambiente digital, tome cuidado, preste atenção, verifique, cuide da sua segurança e da segurança da instituição a qual você trabalha, tá ok? Desde já agradeço mais uma vez aí o Adelso por ter aceitado o convite, ter conversado com a gente. Obrigado, Carla, por também estar aí com a gente nesse bate-papo e obrigado a vocês aí que nos assistiram. Lembrando para vocês que dia 27 tem o curso, começa amanhã, o curso com a Maria Palato de Aprendizagem Criativa. No dia 17 de novembro vai começar o curso com o Igor aí, sobre essa questão das novas ferramentas e as novas gerações no processo de ensino e aprendizagem. E também, no dia 19 de novembro, o curso com a Carla Lukzik sobre Educação 4.0, onde, é claro, ela não chega a discutir tão profundamente a questão de segurança da informação, mas ela traz bastante conteúdo aí que faz você pensar nesse tema também. Carla, contigo. Obrigadão a todos vocês aí. Bom, gente, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. O pessoal interagiu, gostou bastante. Alex, quero agradecer a sua presença e o Adelso também. Pessoal, hoje eu não vou passar a agenda por causa do horário, ok? Mas eu vou estar deixando a agenda nos comentários, nós vamos estar colocando, tá bom? Maravilha! Muito obrigada novamente e gratidão a vocês por terem estado aqui com a gente hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alex. Gente. Boa noite, Adelso. Boa noite.